Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 5 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos de 26 a 40. Levanta-te, vai, aproxima-te, acompanha. Filipe correu, ouviu, perguntou, explicou, batizou. O trecho que hoje meditamos mostra claramente quanto é imprevisível o Espírito Santo e quantas maravilhas opera quando alguém lhe obedece. Quantas pessoas estão esperando hoje que alguém se aproxime delas, corra ao encontro delas, lhes explique o que sabem, mas não compreendem? O eixo de tudo é sempre o sacrifício de Jesus na cruz. E é só esse anúncio que converte e muda a vida das pessoas. Mas precisa sair do nosso comodismo, como Filipe fez, sair das nossas seguranças, ter a coragem de enfrentar caminhos desertos, correr ao encontro de pessoas desconhecidas, saber entrar com delicadeza em suas vidas. Dos Atos dos Apóstolos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e com um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a alguém outro? Então Filipe começou a falar e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando esta avalanche de evangelização da igreja primitiva, encontramos esta pérola do batismo do eunuco feito por Filipe, por ordem direta do Espírito Santo. Pense um pouco. De um lado, o entusiasmo evangelizador arrebanhava sempre novos membros para a igreja. Do outro lado, havia cristãos de origem judaica
que reclamavam porque diziam que não se podia anunciar aos pagãos. E provavelmente mais pagão do que este eunuco não tinha, sendo que ele era até castrado, e esta prática definia claramente os estrangeiros e não os judeus. Esse homem era da Etiópia, era um alto funcionário, inteligente administrador do tesouro da rainha da Etiópia, que, segundo o triste costume daquele tempo, tinha sido mutilado quando pequeno para ser apto ao serviço da corte imperial. Para o Espírito Santo, não há dúvidas que se possa ir além dos confins de Israel. O anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, organiza diretamente essa missão. Avisa Filipe, homem bem aberto ao Espírito, e o manda fazer uma coisa bem concreta. Prepara-te, vai para o sul, no caminho para Gaza. Deus, como sempre, não fala tudo o que ele deve fazer, mas lhe ordena uma missão que irá se desenrolar no caminho. A primeira coisa que aparece bem clara aqui é como a obediência a Deus vai muito além da cabecinha pequena dos homens. Seguramente, a maioria dos convertidos pensava que não se poderia evangelizar os pagãos. O sinal desta mentalidade é o primeiro concílio da Igreja em Jerusalém e a luta de São Paulo. A maioria pensava que para batizar precisava antes se circuncidar, ou seja, fazer uma pessoa se tornar judeu. Aqui o Espírito Santo se pronuncia com uma clareza inacreditável. Diz a Filipe: vá, corre, alcança o carro, evangeliza, batiza. O Espírito Santo não pediu circuncisão. Não foi necessário levar este homem para o templo de Jerusalém. Bastou um rio no meio do caminho e ele foi batizado. Depois de poucas horas de catequese, ele estava pronto. Esse é um exemplo de como as coisas caminham na Igreja. Filipe era um homem que obedecia ao Espírito e por isso abria novos caminhos. Todos nós, seja aqueles que são chamados a coordenar, seja aqueles que são chamados a obedecer, devemos obedecer a Deus, ou seja, nos colocar na escuta da vontade de Deus. Filipe era um diácono sensível à vontade de Deus. Ele ouvia o Espírito, que lhe falava também a partir das situações concretas. O próprio Espírito abria os olhos sobre as situações concretas, como essa de hoje. Bom, o primeiro ensinamento, portanto, é: vamos nos deixar guiar pela oração, pela inspiração interior, pelo apelo do mundo que está diante de nós, e não pela velha rotina daqueles que têm medo de sair do trilho da tradição. Sempre haverá adoradores das teias de aranha, isso que é triste. Sempre haverá quem tem medo de sair da porta do cenáculo para evangelizar, mas todos devemos vencer esta tentação e nos lançar na obediência ao Espírito, que abre sempre novos caminhos. Não se trata da adoração da cócega do esquisito, mas da sólida certeza que Jesus ressuscitado vale mais do que qualquer regra humana. Ele nos ensina que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Quem coloca como centro de sua vida Jesus terá o sereno equilíbrio para abraçar a regra que ajuda e deixar de lado o que é obsoleto e de nada mais serve, a não ser atrapalhar, como era a exigência de fazer circuncidar os pagãos que se convertiam. Isso ficou deixado de lado pelo Concílio de Jerusalém, graças a Deus. Depois de ter clareado esse aspecto, vamos nos concentrar sobre o método de evangelização de Filipe. Então o Espírito disse a Filipe:
aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Esse é um exemplo maravilhoso. Eis a evangelização, uma atitude ativa de quem sai da sua casa e vai em busca das pessoas. Prepara-te, sai, vai, aproxima-te do carro, acompanha-o. Filipe correu. Você percebe, irmão, que Filipe não somente caminha, mas corre atrás do carro. Filipe nos ensina a correr atrás das pessoas. Não esperar que as pessoas venham para a igreja, mas nós corrermos atrás delas e aproveitar da abertura que elas têm. Em Filipe podemos ver um ícone, um retrato da igreja em saída que tanto nosso Papa Francisco deseja. Uma igreja que vai longe, até as extremas periferias. O Espírito Santo empurra Filipe para um território completamente pagão, novo e desconhecido. O Espírito ensina as pessoas dóceis a evangelizar, dá a coragem de sair dos próprios limites territoriais ou mentais. Assim diz o nosso Papa Francisco. Levanta-te e vai. Trata-se do sinal da evangelização. É um sinal de igreja. Levanta-te e vai. O anjo não diz, fica sentado tranquilo em tua casa. Com efeito, uma igreja que não se levanta, que não se coloca a caminho, adoece e acaba por ficar fechada com muitos traumas psicológicos e espirituais. Fechada no pequeno mundo dos mexericos, das coisas, fechada sem horizontes. Ao contrário, o convite é claro: levanta-te e vai, de pé e a caminho. A segunda palavra é aproxima-te do carro do funcionário. Continuando com a narração, sobressai a segunda palavra. De fato, o Espírito convida Filipe a aproximar-se do carro do funcionário. Tinha vindo da Etiópia a Jerusalém para adorar a Deus. Do texto emerge que o seu coração estava inquieto, porque lia as Escrituras enquanto viajava de carro para voltar. E observou Papa Francisco, o Espírito não disse a Filipe, prega a ele, mas aproxima-te, ouve. Eis a palavra-chave, ouça. O Espírito convida Filipe a se aproximar e a ouvir. Precisamos de uma igreja que sabe que em cada coração há inquietação. Todos os homens, todas as mulheres têm uma inquietação no coração, boa ou má, mas há inquietação. Escute aquela inquietação. É necessário escutar o que as pessoas sentem, o que sente o coração desta gente, o que pensa. Inclusive se pensa coisas erradas, porque é preciso compreender bem aonde está a inquietação. Com efeito, todos temos uma inquietação dentro de nós, e a igreja deve encontrar a inquietação das pessoas. Por fim, há uma terceira palavra, alegria. O Papa, repercorrendo o trecho, evidenciou a evolução da cena. Aquele ministro escutava e a fé, o Espírito, agia dentro dele. O Senhor trabalhava ali, escutava e compreendia que aquela profecia era de Jesus, e a fé em Jesus cresceu nele a ponto que, ao chegar perto da água, foi ele quem pediu o batismo, porque o Espírito tinha agido no seu coração. Deixemos agir o Espírito no coração das pessoas.
Daqui o final importante. Depois de ter batizado o funcionário, Filipe foi levado pelo Espírito para outro lugar, Azoto, e o eunuco, cheio de alegria, prosseguia o seu caminho. Eis, portanto, a terceira palavra, a alegria do cristão. Ao terminar a sua reflexão, Papa Francisco resumiu os 3 pontos principais desta forma. Em primeiro lugar, a igreja de pé, que sai, levanta-te e vai. A segunda, a igreja irmã e mãe, que escuta para encontrar a inquietação e, com a graça do Espírito Santo, com o Senhor que está ali confirmando a palavra com sinais, encontra a palavra que deve ser pronunciada. E depois a igreja mãe, que dá à luz muitos filhos, com um método que não é proselitista, mas é o método do testemunho à obediência. Uma igreja que hoje nos diz: rejubila. Com tudo isso no coração, vamos escutar de novo o trecho de hoje e meditar bem o que ele diz ao nosso coração. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e com um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a alguém outro? Então Filipe começou a falar e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Dediquemos um minuto para escolher as frases que mais nos atingem.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, que nos mova a fazer algo especial para a evangelização nesse dia. Aproxima, evangeliza, paz e alegria a todos. Corre, explica, batiza, paz e alegria a todos. Posso ver e sentir a promessa de Deus. Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor. Homens novos surgirão, se ouvirá então